Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, deputada do time do Bolsonaro aqui em Santa Catarina, para conversar um pouquinho com você sobre aquele triste episódio envolvendo um grupo de irmãs, de religiosas que estavam orando em casa, que aconteceu aqui no nosso estado de Santa Catarina, e também para apresentar para vocês uma solução que nós estamos propondo ao parlamento catarinense. Enquanto você assiste, provavelmente estarão deliberando na Assembleia Legislativa inúmeros projetos de lei que visam amenizar o problema da crise do coronavírus em Santa Catarina e, inclusive, a proposta de solução que eu vou apresentar para vocês. Bom, você provavelmente ficou tão chocado quanto eu quando leu sobre aquele boletim de ocorrência notificando 5 senhoras religiosas que estavam orando nas suas casas. E deve ter pensado assim como eu pensei, que era uma fake news. No dia 2 de abril, na cidade de Forquilinha, região sul do estado, uma família foi surpreendida dentro de casa ao ser abordada por um grupamento da Polícia Militar. O motivo? As 5 pessoas reunidas estavam orando em um culto doméstico. No boletim de ocorrência que viralizou nas redes sociais, a operação policial realizada alegava o cumprimento do Decreto 515 de 2020, emitido pelo governador do estado, Carlos Moisés, sobre isolamento social e quarentena. Então, como vocês podem ver, esse boletim de ocorrência realmente existe e realmente houve uma abordagem policial dentro dessa casa, nessa família que estava fazendo uma oração. O que mais chama a atenção da gente dentro desse boletim é a descrição feita pelo soldado que redigiu esse boletim de ocorrência, que diz o seguinte: ao chegar no local, conversou com a senhora Karina Andrade da Silva, que relata que tem 5 pessoas na família orando dentro da sua residência, mas irão parar, ou seja, houve uma conversa entre o policial e aquela família, pelo que se subentende aqui no boletim de ocorrência, que elas irão parar de fazer oração em 5 pessoas. Olha o que relata ainda o policial: não sabia que o decreto 515 de 2020 era proibido o culto dentro da própria residência. Bom, nem a dona Karina sabia disso, nem nós catarinenses, nenhum de nós brasileiros sabia que o decreto 515 de 2020 estava proibindo a oração dentro da própria residência só porque estavam 5 pessoas orando juntas. E termina assim: a guarnição orientou a parar com o culto e não ter aglomeração de pessoas para evitar contaminação com o vírus Covid-19. Isso realmente aconteceu e há uma referência clara ao decreto do governador, que é o decreto número 515 de 2020. Vou mostrar para vocês do que o decreto está falando. Ficam suspensas em todo o território catarinense pelo período de 30 dias. Então estão suspensas por um mês inteiro os eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Bom, como você pode ver, o decreto parece que proíbe apenas os cultos religiosos. E quem sabe tenha acontecido alguma confusão aí na hora que o policial interpretou ou alguma notificação de um vizinho, alguma coisa não está certa nessa abordagem que aconteceu dentro dessa casa, dessa família, com apenas 5 senhoras que estavam simplesmente fazendo uma oração. Nós não podemos deixar isso acontecer. Esse abuso que aconteceu em Santa Catarina se deu por um decreto estadual ridículo de um governador que ainda se diz cristão. Se eu vivesse em Santa Catarina, eu ia fazer uma reunião da minha família, que são poucas pessoas, não ia dar 10 pessoas, e eu ia esperar ele vir. Eu ia esperar ele vir lá para suspender, né? E aqui, até a gente tem que ter uma certa complacência com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar está cumprindo ordens. Exatamente. Tem um decreto. Além da Constituição nos garantir, dizer que é inviolável a liberdade de crença, está lá no artigo 5º, inciso 6º, só se rasgar a Constituição e fizer outra. Artigo 5º, inciso 8º, eu não preciso fazer o que o Estado me manda se eu alegar objeção de fé. Artigo 19, inciso 1º, o Estado não pode de nenhuma forma embaraçar a minha fé. No sistema jurídico brasileiro, os decretos são atos administrativos da competência dos chefes dos poderes executivos, presidente, governadores e prefeitos. Um decreto é geralmente utilizado pelo chefe do Poder Executivo para fazer nomeações e regulamentações de leis, entre outras coisas.
Os decretos não podem criar, modificar ou mesmo extinguir direitos. Eles não possuem uma força normativa tão grande a ponto de alterarem a Constituição. Sendo assim, os decretos podem detalhar leis, mas não podem ir de encontro à legislação existente ou ir além dela. Eles possuem efeito apenas regulamentar e de execução. Bom, nós estamos apresentando um outro decreto, um decreto legislativo, é uma modalidade que é possível de ser apresentada por um deputado estadual. Então, para tentar resolver esse problema, apresentar uma solução, dentro do que a lei permite, do que é possível que nós façamos, nossa equipe redigiu esse projeto de decreto legislativo. Se você quiser ver esse projeto de decreto legislativo na íntegra, ele vai estar no meu site, anacampagnolo.com.br. Enquanto você está assistindo esse vídeo, provavelmente o nosso projeto de decreto legislativo, que já foi protocolado na semana passada, estará sendo apreciado na Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão é composta por 9 deputados, então nós temos que ter 5 votos para que essa proposta seja levada adiante e possa ser votada pelos outros 40 deputados. Tudo tem que ser feito dentro das possibilidades legais. E esse projeto de decreto legislativo que nós estamos apresentando foi uma das alternativas que nós conseguimos pensar aqui no Gabinete 8 para tentar remediar essa situação e para que casos como esse do boletim de ocorrência na casa da Dona Karina não voltem a se repetir. Voltando a falar do assunto do coronavírus, do Covid-19, que no fim das contas é o gerador de todos esses problemas aqui em Santa Catarina, problemas todos esses agravados evidentemente pela falta de tato e capacidade do governador do estado, nós apresentamos também mais 4 indicações que foram protocoladas lá na Assembleia Legislativa. São 4 indicações para que as nossas emendas parlamentares impositivas destinadas à saúde sejam efetivadas com mais celeridade. Todos os deputados têm direito a destinar uma certa quantia, cerca de 6 milhões de reais, para áreas da saúde e educação que eles consideram mais importantes. Nós temos 4 emendas impositivas da área de saúde que são bem importantes e nós estamos reforçando um pedido ao governador para que ele acelere o cumprimento destas, né? São 700 mil reais para o Hospital Marieta, que é do meu município, o município onde eu nasci, Itajaí. 148 mil reais para o Hospital São Luís, para aquisição de equipamentos. 250 mil reais que nós solicitamos para Itapoá, um município pequeno aqui do litoral catarinense, para aquisição de uma ambulância. E também 750 mil reais que nós destinamos para medicamentos, exames e consultas dos hospitais do município de Chapecó, que é o município onde eu fui criada. Então, além desse projeto de lei, para tentar resolver esse problema de liberdade religiosa, nós apresentamos essas indicações cobrando do governador celeridade no cumprimento dessas emendas impositivas voltadas à saúde. Você que está acompanhando bastante aqui o meu Instagram, as minhas redes sociais, viu que várias vezes, frequentemente, eu recomendo livros. E já que nós estamos falando desta pauta da intolerância religiosa, eu gostaria de mostrar alguns livros para você, para aproveitar que você está assistindo esse vídeo, que você está de quarentena, e sugerir que você leia, conheça essas obras. Esse assunto da perseguição religiosa, que aqui em Santa Catarina aconteceu de uma forma simbólica através desse boletim de ocorrência, desse episódio triste, é um problema real. Existem, inclusive, organizações inteiras voltadas a estudar sobre isso. É o caso do movimento Portas Abertas. Se você ainda não conhece, procurei na internet o movimento Portas Abertas. Eles notificam que a perseguição aos cristãos hoje é maior do que era na época do Império Romano, de imperadores violentos como Nero. Então você imagina, essa perseguição ela realmente existe, principalmente em países do Oriente Médio, mas não somente. A China, por exemplo, a grande responsável pela disseminação do Covid no mundo todo, é um dos países que tem por hábito perseguir cristãos, fechar igrejas, enfim, vocês devem ter acompanhado as notícias. Eu separei 3 livros super legais, alguns desses 3 aqui é difícil de encontrar na internet e só encontra usado. O meu mesmo são livros usados, mas vale muito a pena se você tentar encontrá-los. Cristo em Cadeias Comunistas, esse aqui, Cristo em Cadeias Comunistas, Torturados por Amor a Cristo e Era Karl Marx um Satanista? Esses 3 livros são do mesmo autor, do pastor Richard Wurmbrand. O pastor Richard foi perseguido no regime comunista
da Romênia. Ele ficou preso, parece que por cerca de 14 anos. Eu li, esse aqui foi um dos primeiros livros anticomunistas que eu li na minha vida, quando eu tinha 16 anos, e que fez eu deslocar a minha atenção dos assuntos teológicos para os assuntos políticos. Então, é um livro super legal para fazer o intercâmbio aí entre religião e política. E o pastor Richard Wurmbrand foi um exemplo de alguém que sobreviveu à perseguição religiosa. Então, esses 3 livros são muito legais para você se dar conta de como esse problema existe e como a política realmente afeta a vida dos cristãos. Tem alguns outros livros que falam sobre regimes totalitários e estratégias globalistas para perseguir religiosos e principalmente cristãos. Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, um livro que eu já recomendei aqui no Instagram e volto a repetir agora. Escola das Trevas, da Bella Dodd. Esse livro aqui é muito legal porque conta como os comunistas se infiltraram na Igreja Católica. Então, aqueles 3 primeiros que eu mostrei são livros de um pastor protestante. E esse aqui fala sobre infiltração nas igrejas católicas. Então, você tem livro para todas as vertentes cristãs aqui. Pelos Vales Escuros, o extraordinário testemunho espiritual de um sobrevivente dos campos de trabalho da União Soviética. Esse que você está vendo aqui. E Minha Luta contra Hitler, conta a história de um religioso que foi exaustivamente perseguido por regimes totalitários. Esses são só alguns exemplos, eu já coloquei outros lá no meu Instagram, que é @AnaCampanholo. Então aproveita que nós estamos falando muito sobre intolerância religiosa, sobre o direito de liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de pensamento, por causa desse triste episódio de Santa Catarina, para estudar um pouquinho mais sobre isso.